Segundo Pedro, segunda carta que Pedro escreveu à igreja, no capítulo 3, versículo 11 em diante, diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que Ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Amém? Amém. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta aos irmãos em todas as igrejas da época, inclusive nós que estamos aqui, são chamados estas cartas a partir de Tiago de epístolas universais ou cartas universais, porque não foram escritas especificamente a uma igreja em uma cidade, assim como Romanos. Carta aos Romanos, a igreja que estava em Roma. Carta aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto. Carta aos Colossenses, a igreja em Colossos. Carta aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. Ou carta a Filemon, que era um irmão. Carta a Timóteo, que era um pastor. Então, esta carta é escrita a todos. A carta de Tiago, carta de Judas, carta de 1º e 2º Pedro e as 3 cartas de João, antes do Apocalipse, são conhecidas como epístolas universais. Então Pedro nos escreve assim, ele descrevendo as grandes catástrofes que acontecerão antecedendo a vinda de Cristo, a justiça de Deus sobre a terra, e ele diz, sabendo que tudo isso vai ser destruído, todo o sistema mundial, todo o mundo que conhecemos, o Aion, o sistema de governo mundial, e também muitas cidades e muitos lugares serão abalados, os céus serão abalados. Então ele diz, sabendo que tudo isso vai ser destruído, que tipo de pessoas vocês precisam ser? Que tipo de gente vocês precisam ser? Então Pedro nos convida a pensar como vamos agir sabendo. Então é por isto que a carta é dirigida à igreja, porque a igreja sabe o que vai acontecer antecedendo a vinda de Cristo, e que no meu entendimento já começou, e a Bíblia diz que vai ser como dores de parto. Começa um desconforto, passa, não é nada, talvez o resto do dia a gestante passa bem, mas aí à noite ela vai dormir, ela sente outro desconforto, uma dorzinha aqui, outra ali, alguma coisa não está bem, mas depois ela acorda bem, mas no outro dia dá um outro sinal de que o nascimento do bebê está próximo. E a Bíblia diz que quando é como as dores de parto, que começam espaçadamente. Primeiro parece é uma dorzinha, mas geralmente a mamãe não dá muito valor, porque ela pensa que pode até ser uma cólicazinha, é uma dor que não dá para definir bem. E passa bem. Aí foi de manhã, de tarde dá uma outra, mas está tudo certo. E de noite mais outra, de manhã já está dando a cada 2 horas talvez, mas geralmente não se dá muita bola para isso. Agora só quando elas começam, de meia em meia hora ou menos, que aí a mente começa a raciocinar, agora está próximo. E estes acontecimentos vão ser assim, dá um terremoto aqui,
Da outro lá, as pessoas que sofrem o problema, elas sim, elas ficam apavoradas. Mas nós que soubemos da notícia de um grande terremoto que deu na Turquia, que destruiu cidades inteiras, os prédios desabaram assim. Hoje em dia, né? A mídia avançada, todo mundo tem celular, câmera. Então, a gente consegue ver muita coisa aos olhos vistos assim. Meu Deus do céu, o prédio desmanchou. Outros caiu inteiro assim, ó. Inteiro. Não quebrou o prédio, ele caiu inteiro que nem uma caixinha de fósforo assim. Tof. Coisa incrível. Várias cidades destruídas, só que passou. Ninguém lembra mais. Só que quando a gente vê aquelas cenas do celular, a gente fica apavorado. Meu Deus do céu. Então, depois a gente esquece. Mas daí dá uma enchente terrível. E a gente fica apavorado de novo. Mas depois a gente esquece. E daí dá uma guerra. E daí a gente fica apavorado. Mas depois a gente esquece. E daí dá uma pandemia. E aí mata um monte de gente, fecha tudo, e é uma bagunça e quebra. E depois a gente esquece. E assim vai indo. Então a igreja sabe disso. Porque Jesus explicou. É como dores de parto. Começa, parece que não é, depois parece que não é, depois parece que não é. Daqui a um pouco a gente pensa que pode ser, e daqui a um pouco é. E vai diminuindo, e vai aumentando a intensidade, e diminuindo o espaço entre os eventos. E Pedro diz, já que vocês sabem que vai ser assim, que tipo de pessoas vocês devem ser? E ele responde, vocês precisam Vocês precisam ser. O microfone é bom mesmo. Eu já estava gritando aqui porque o microfone estava esquisito. Vocês precisam ser agradável a Deus e dedicado a Ele. Esperem a vinda de Deus e façam o possível para que Ele venha logo. Façam o possível para que Ele venha logo. Como nós poderíamos identificar o que é fazer o possível para que Ele venha logo? Então, como nós podemos agir segundo a vontade de Deus? Eu estava escutando antes de vir o culto o pastor Paulo Borges Júnior. E ele estava falando sobre a oração que Jesus nos ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso. Vamos ler lá? Mateus capítulo 16. Eu acho. Vamos ver se é. Não é o 16, é 6. Sermão do Monte, claro. Então, Mateus capítulo 6 diz assim, no versículo 5 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então nós começamos a aprender como é a nossa vida agradável a Deus, como nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Tem uma outra versão aí, como os religiosos, talvez? Alguma versão diferente de hipócritas? Alguém tem uma Bíblia que não diz hipócrita, diz outra coisa. Alguém tem aí? Uma versão diferente? Todas as versões de vocês dizem hipócritas? Quem? Pagãos.
No versículo 5? Os pagãos diz no versículo 7. No 5, continua hipócritas, nenhum tem uma outra palavra aí? Como? Fingidas. Fingidos. Existe uma versão que diz religiosos. Estranho, né? Porque na verdade o religioso ora, né? Então, depois nós vamos descobrir que o pagão também ora, né? Mas então, aqui na minha versão NTLH que nós temos dentro, diz os hipócritas. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, não sejam religiosos. Um cara que conhece a religião, conhece a liturgia, que bota as mãozinhas junto, que baixa a cabeça, que dá uma arrumada na jaqueta. Vamos orar. Não que quem faz isso seja hipócrita ou religioso, não, mas todo religioso hipócrita tem que fazer isso. Então, todo religioso precisa ter uma liturgia. Ele precisa, por que ele é hipócrita? Porque o coração dele está longe do que ele está fazendo, mas ele precisa fazer para convencer as pessoas ao redor que ele está fazendo correto. Hipócrita é aquele que vende imagem para os outros do que ele é, mas na verdade ele não é assim. Ele é um hipócrita. Continua explicando. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Este versículo apavora os hipócritas, os fingidos, os religiosos. Por quê? Porque diz que Deus vê o que tu faz em segredo. Ele vê o que tu faz em segredo. Deus que vê o que tu faz em segredo te recompensará. Está falando de oração, mas pouca gente decora esse texto e coloca ele em prática, porque ele nos confronta na primeira. Ele diz: vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que ninguém vê Deus. O teu Deus não pode ser visto. Mas esse Deus que não pode ser visto te vê e vê tudo que tu faz em segredo. Ele vai te recompensar. Te recompensar sobre o quê? Pelo que tu faz em segredo. Ele vai te recompensar. Tomara que nós façamos em segredo a oração. Entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos. Mas será que a gente não pega o celular e escreve umas coisas em segredo? Será que a gente não faz uma busca em segredo? Será que a gente não procura alguns sites interessantes, uns posts que a gente gosta de olhar, mas que tem que ser em segredo? Eu tenho uma notícia para te dar: Deus vê tudo o que tu faz em segredo. O que tu pensa, o que tu diz e o que tu faz,
Deus vê. E tem mais outra notícia. Segura aí na cadeira. Ele vai te recompensar tudo o que tu faz. Ele vai te recompensar. Ele vai te dar o retorno do que tu faz, do que tu pensa, do que tu diz, em segredo. É claro que eu quero pensar que isso se trata da oração. Você entra no quarto e ora, ninguém está vendo tu orar. E ninguém está vendo o que tu está dizendo em oração, mas Deus vai te recompensar. Aquela oração que tu faz em segredo, todos vão ver publicamente quando Ele começar a te recompensar. Aí você vai ver assim, poxa, mas esse cara deve estar orando. Tem alguém aí que tem uma comunhão com Deus, não pode? Olha só. Queremos pensar sobre isso, mas eu quero te dizer que a Bíblia é clara, Deus vê tudo o que tu faz em segredo. E eu quero pensar que é a oração, mas pode ser que você está fazendo outra coisa em segredo que não oração, e Ele vê tudo o que você faz em segredo. E tomara que seja tudo na vontade de Deus, inclusive a oração. Tudo dentro da vontade de Deus para a tua vida. Porque se for contra a vontade de Deus, saiba que o resto do texto é verdade também. Ele te recompensará. Você vai pagar tudo o que você faz, o que você diz e o que você fala. E o que você pensa. Sabendo que o mundo vai ser destruído desta forma, que tipo de pessoas nós temos que ser? Que tipo de pessoa você é? Nós devemos ter uma vida de obediência a Deus, agradável a Ele. E devemos fazer de tudo para que Ele volte logo. Então aqui temos uma dica. Quando você orar, não seja como os hipócritas. Não precisa contar para todo mundo que você ora. Não precisa orar na esquina com as duas mãos levantadas. Pode ser no teu quarto. E o teu pai que te vê em segredo te recompensará. Então nunca faça a oração para ser visto. Faça a oração porque você precisa conversar com Deus. Ele precisa te conhecer. Ele precisa saber quem você é. Você precisa ter uma vida com Ele. Porque naquele dia Ele vai dizer para muita gente: não te conheço, não sei do que tu é. Nunca te conheci. Cuidado. Você precisa ser amigo dele. Continuando. Nas suas orações, não fique repetindo tudo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Outro tipo de pessoa, os pagãos. Pagão é aquele que não é cristão, que não conhece a Deus, que não é religioso. Ele é pagão. Ele é ignorante, ele não entende o plano de Deus. Mas ele sabe que Deus existe, ele só não conhece Deus. Ele sabe porque os outros dizem. Então ele ora também. Ele ora. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. É aquelas pessoas que fazem participam de grandes novenas, de grandes 7 cultos da vitória, sabe? 10 reuniões do sucesso. Essas coisas assim que fica repetindo todo dia a mesma coisa. Eu vou fazer não sei quantos dias de oração na igreja ou de jejum para Deus me dar tal coisa, entende? Eles não conhecem o plano de Deus, então eles ficam todos os dias pedindo aquela coisa, ou sei lá o que eles estão precisando. Vamos ler o texto. Nas suas orações não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. As pessoas ficam 20 dias, 21 dias, 40 dias, sempre repetindo a mesma coisa. Porque eles não conhecem Deus. Eles são ignorantes. Pagãos. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam.
Antes de pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então a oração já começa dando a ligação entre nós e Deus. Filhos. Porque chegamos a Ele e não dizemos Deus Todo-Poderoso e Eterno. Não, chegamos diante dele dizendo Pai. Olha o grau de intimidade que Jesus nos ensina a ter com Deus. Chegamos a Ele dizendo Pai, reconhecendo os nossos irmãos, a igreja, o grupo todo, em todo mundo, Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai nosso, porque Ele tem outros filhos, e começa a se desenhar o plano de Deus na nossa vida, na oração, simples assim, Pai nosso. E aí segue: que o teu nome seja reconhecido como santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita na terra como no céu, é pedir que Ele volte, que Ele estabeleça o seu reino aqui, um novo céus e uma nova terra. Então vamos fazer isso todos os dias. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, e perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. De novo, uma oração difícil de fazer. Me perdoa como eu perdoo os outros. Tem gente que não é perdoado, porque não perdoa os outros, simples assim. Me perdoa da mesma forma que eu perdoo os outros. Tu perdoa todos que te ofendem? Que tipo de pessoas devemos ser? Está aqui na Bíblia o ensinamento. Que tipo de pessoas devemos ser? E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. O 14 repete de novo e ressalta para os Enoques de difícil entendimento. Ele repete de novo no versículo 14: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. E se você não estiver perdoado, você é pecador e não entrará no reino de Deus. Que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas que seguem os ensinamentos da palavra de Deus. A oração do Pai Nosso é a oração mais orada no mundo inteiro, todo mundo sabe decor. Todo protestante, todo evangélico ou pentecostal, e algum dia foi católico. Então não tem como não reconhecer a oração do Pai Nosso. O problema é que a gente não ora essa oração porque ela é muito pesada. Ela nos confronta. É uma oração feita todos os dias, porque ela disse: o pão nosso de cada dia, na versão, né, essa Bíblia aqui diz: dá-nos hoje o alimento que precisamos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O alimento que precisamos dá-nos hoje. Ele não pede para amanhã, Ele pede para hoje. E depois, no outro dia, tu vai ter que orar de novo. O alimento que preciso me dá hoje. Ele não pede para amanhã, que é para você orar todos os dias. E todos os dias você vai ter que passar por aquela parte ali. E perdoa os meus erros, assim como eu perdoo as pessoas quando erram comigo. Se você não é perdoado, você é pecador. E a Bíblia diz que Deus não ouve ao pecador.
Ele nos ouve porque estamos perdoados pela morte de Cristo na cruz, pelo sangue de Jesus que nos cobre. Então nós estamos perdoados, porque cremos no sacrifício do seu Filho Jesus. Então nós oramos, Ele nos ouve. Agora, se nós não perdoar as pessoas que erram conosco, nós incorremos em pecado. E aí, voltamos a nos sujar de novo, como diz a Bíblia. A porca que foi lavada se voltou a se revolver na lama. Quando não perdoamos os irmãos que nos ofendem, as pessoas que nos ofendem. E aí tem muita gente que está orando e Deus não está respondendo. E não sabe por quê. Porque tem uma mágoa no seu coração, não perdoou pessoas que lhe fizeram mal e está gastando saliva orando a Deus. Deus não está ouvindo porque você está em pecado. Você não está perdoado. E por que não está perdoada? Porque não perdoou quem te ofendeu. Então o pecado não está no que tu fez, o pecado está em não perdoar quem te ofendeu. É quase uma blasfêmia contra a cruz de Cristo, que ela não é suficiente para perdoar um pecado. Tipo, você que sabe quando deve ser perdoado. Eu fui muito ofendido, pastor. Eu perdi demais, o senhor não imagina o que eu passei. Então quer dizer que o sangue de Cristo não é suficiente. Você que sabe, e de perdão é você que entende. Ah, tá, entendi. Então não precisa orar, você já é Deus. Então você perdoa quando você quer perdoar, perdoa, não quer, não perdoa. Então vive a tua vida do teu jeito. Aliás, não precisa nem vir aqui mais, né? Porque você já está dono do campinho, você é grandão. Aí não perde tempo, né? Vem todo domingo aqui, fica em casa olhando TV. Aí não precisa ofertar, não precisa ajudar em nada, né? Porque você é que sabe de perdão. Então, aqui a gente está aprendendo com Jesus a perdoar. Mas se você já sabe, né? Você que entende, você não perdoa porque foi grande demais o erro. Você não perdoa porque você que entende de perdão. Então, levanta aí que eu quero dobrar o joelho para ti. Tu deve ser muito importante. Isto é que nos atrapalha. Esse orgulho de não seguir a palavra de Deus, de humildemente não ser dirigido por Deus, de baixar a crista, de morrer para nós mesmos, de crucificar a nossa carne e seguir o que está escrito. Este é o nosso grande problema e a grande dificuldade que temos. Sabendo que tudo vai ser destruído, como é que nós devemos agir? Como orgulhosos, achando que nós é que sabemos viver na terra? Nós precisamos reconhecer a nossa dependência total de Deus. Vamos ler no livro de Apocalipse. Lá no finalzinho. Como é que nós devemos ser? Que tipo de pessoa nós devemos ser? Sabendo que tudo está preparado para a volta de Cristo e haverá uma renovação, uma restauração total de todas as coisas. O mundo todo será restaurado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este mundo vai ser restaurado porque Jesus morreu. Sabendo que tudo que vemos hoje, a forma como está vai ser destruída, como é que nós devemos agir? Nos apegar a essa coisa, vai ser destruído, tu vai junto. Nós devemos deixar isto e viver uma vida dedicada a Deus, vivendo a vontade dEle.
capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, acho que é o último capítulo, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 10 em diante. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 em diante. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem estas coisas está perto. Um paralelo do que disse Pedro, sabendo que todas as coisas vão ser destruídas assim. Antes do versículo que nós lemos lá em Pedro, ele faz uma descrição do que vai acontecer. E aí ele continua: sabendo que isso tudo vai acontecer, tudo vai ser destruído, que tipo de pessoas nós devemos ser? Que tipo de atitude devemos ter? Agora aqui em Apocalipse 22, o anjo falando: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem estas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. E quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Que tipo de pessoa nós devemos ser? Eu estou falando com vocês e com você que está me assistindo pela internet. Que tipo de pessoa nós devemos ser? Você é dedicado a Deus, então continue se dedicando a Deus. Você é bom, continue a ser bom. Agora, se você é ruim, sobrou para você continuar a ser ruim, porque o tempo está perto. Quem você é? Que tipo de pessoa você é? Como é que você se comporta sabendo que todas as coisas estão destinadas à destruição? Como é que você se comporta nessa atualidade sabendo que a palavra de Deus é viva e eficaz? Ela é a verdade. Tudo que nós estamos vendo, como é que você vai se comportar? Terminei minha leitura do livro de Neemias e já estou no final de Jó. E eu estava relendo Neemias. E no meio da semana assisti uma palavra do irmão Christopher Walker. E ele estava falando sobre Neemias. E eu fui assistir e ele ressaltou as atitudes de Neemias na reconstrução da cidade de Jerusalém. E ele ressalta que Neemias foi chamado, e nós já falamos aqui há uns 3 semanas atrás, que Neemias chorou amargamente, desesperadamente, caiu num choro profundo e numa oração, porque ouviu a notícia de que a cidade estava destruída, os muros caídos, o templo destruído, e estava todo mundo, era um horror. E aquilo tocou o coração dele. Foi ali o chamado de Neemias para fazer algo. Quando realmente ele foi confrontado, quando doeu o estado que estavam as coisas, e aquele foi o chamado. O que ele fez? Ele orou. Ele começou a orar e lamentar por muitos dias, diz a Bíblia. E apenas, depois de 4 meses, ele então foi falar com o rei sobre o acontecido. Ele orou a Deus e esperou o tempo certo de agir, porque Deus estava no controle. E quando ele chegou lá, ele fez uma inspeção nos muros, secretamente, não alardeou nada. Ele foi ver a situação real que se encontrava e como ele deveria agir para ter sucesso na sua missão. E aquilo me chamou muita atenção. E quando eu estava
falando sobre essa palavra, que tipo de pessoas nós devemos ser no tempo de hoje, sabendo que tudo, como está acontecendo, e que a vinda do Senhor Jesus se aproxima a cada dia. E eu, pensando sobre Neemias, as atitudes que ele tomou diante do problema que ele tinha, diante da tragédia que aconteceu, ele orou e chorou aos pés do Senhor por muitos dias. A Bíblia não disse quantos, mas a Bíblia diz que somente depois de 4 meses disto, ele então foi falar com o rei e pediu para ir resolver o problema. Ou seja, ele esperou no Senhor o tempo todo, ele confiou no Senhor, ele não saiu fazendo da cabeça dele, ele não tomou decisões precipitadas, ele não fez um curso de gerenciamento de crise, não, ele confiou no Senhor. Ele orou e chorou por tudo que estava acontecendo, reconheceu o erro do povo, reconheceu o pecado, se arrependeu diante de Deus e chorou amargamente. E depois de 4 meses, ele levanta e vai falar com o rei. Então ele viu que o Senhor estava no negócio, porque o rei disse: eu te dou tudo o que tu precisa para resolver o problema. E ele foi, chegando lá, ele saiu resolvendo. Não confiou no braço, não confiou nos soldados que ele tinha, não confiou no dinheiro que ele ganhou do rei, não confiou na capacidade que ele tinha de resolver o problema. Ele foi inspecionar o tamanho do problema para tomar a decisão correta de como resolver aquele problema. Ele confiou no Senhor o tempo todo. Que tipo de pessoas nós devemos ser, sabendo que tudo isso vai ser destruído? Confiamos, temos esperança e certeza em um novo céu e uma nova terra, ou nos desesperamos com qualquer coisa que acontece agora? Como reagimos diante de um problema? Choramos, colocamos aos pés do Senhor, inspecionamos, pensamos, olhamos e depois agimos? Ou tomamos decisões precipitadas da qual nós vamos nos arrepender para o resto da vida? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero fazer um convite. Enquanto eu estava cantando louvores aqui, o Ederson estava cantando, eu estava revisando essa mensagem na minha mente. É muito encaixe, é tanta coisa, e tu vai lembrando de Abraão, que a mulher dele queria um filho, ele também queria um filho, e no fim meteu os pés pelas mãos, arrumou uma confusão até hoje. Isso faz uns 3.000 anos ou mais, por uma decisão errada, por ser afobado, ansioso. E todo ansioso tem uma desculpa. Não, porque tem que se mexer, porque tem que fazer, porque se não fizer, porque não sei o quê. E eu pensava em Neemias, lembrei de Neemias. E fiz a ligação com Pedro e Apocalipse, sabendo que tudo isso vai acontecer, como nós devemos agir, como deve ser a nossa ação, sabendo como é que vai ser o fim, porque nós sabemos o que estamos fazendo agora, sabendo como é que vai terminar. Que tipo de ação temos que ter agora, sabendo como isso vai terminar? Uma vida dedicada a Deus, confiando nele, sabendo que ele está dirigindo, porque a partir de agora as ações, elas fogem ao nosso controle. Nós não temos condições de saber o futuro, nós sabemos como vai terminar, mas daqui até lá, como nós devemos agir? Temos que confiar no Senhor.
Temos que confiar que Ele está na frente e vai dirigir. Se é para nós trocar a bicicleta azul por uma amarela, é o Senhor que vai dirigir. Se vamos comprar uma casa de madeira ou de alvenaria, é o Senhor que vai dirigir. Se vamos nos mudar para outra cidade ou outro estado, se vamos trocar de emprego, tudo é o Senhor que precisa dirigir, porque Ele está agindo. Daqui para frente as coisas precisam ser dirigidas pelo Senhor, como deveriam ser sempre. Mas agora muito mais, porque nós sabemos como vai terminar, mas não sabemos como fazer. Troca o governo, entra o governo apoia o evangelho, é contra o evangelho, é do diabo, não é. Como é que a gente faz? Que tipo de ação nós temos que fazer? Neemias nos dá uma dica: orou e chorou aos pés do Senhor, pediu para o Senhor a direção, esperou o momento certo. Senhor, eu não posso errar. Se eu chegar errado no rei, eu vou receber um não. Então o Senhor disse: é hoje. E ele sentiu firmeza e chegou diante do rei. Olha só como aconteceu. Ele estudou e não, ele não falou nada. Ele estava orando e pedindo um momento. Só que ele chega para servir o copo do rei. O rei disse: por que que tu está tão triste? Por que que você está caidão? Cara, eu sempre te vi alegre. O que está acontecendo? Agora é a hora de agir. Deus abriu a porta e ele falou: como estarei alegre se a minha cidade está destruída, os muros estão caídos, as portas queimadas, o templo do Senhor está destruído. E o rei disse: não, mas eu te ajudo, vai lá. Ó, viu como Deus age? E assim Deus agiu. Chegando lá, ele confiou no braço? Não. Ele saiu à noite e fez uma inspeção de como estava o problema e o tamanho da grande missão que ele tinha. Então ele reuniu os irmãos e ele explicou a situação, conseguiu pessoas para ajudar e começaram o trabalho. Foi tudo organizado e dirigido pelo Senhor. Resultado: sucesso em tudo o que ele fez. Foi perseguido, foi afrontado, foi traído, aconteceu de tudo com Neemias. Ele continuou fiel. Por quê? Porque ele tinha um chamado de Deus, ele confiou no Senhor e ele nunca tomou uma decisão sem o Senhor. Resultado: sucesso. Enquanto eu cantava ali, o Senhor falava comigo sobre este convite, e Ele me disse que tem pessoas aqui que estão passando por um grande problema como Neemias, uma tragédia, mas não estão sabendo fazer o que deve ser feito. Como eu vou me colocar sobre isso? Um problema grave, uma doença talvez, um problema financeiro terrível, um problema na família, um problema com os filhos, um problema espiritual, eu não sei, mas tem aqui uma pessoa ou mais pessoas com grandes problemas. Grandes problemas. Para mim talvez não seja grande, é grande problema para você, você não está conseguindo lidar. Então, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos agir neste tempo. Então nós vamos orar ao Senhor e vamos começar hoje fazendo isso agora aqui. E depois de orar e chorar ao Senhor, vamos confiar que Ele vai dar um sinal para você agir. E depois deste sinal, você vai continuar confiando no Senhor para tomar a decisão certa no momento certo. E quando você for atacado, e quando você for traído, e quando você for perseguido, como foi Neemias, você vai continuar orando ao Senhor e confiando, porque você tem certeza que o Senhor te chamou, você é filho. Ele ensinou a oração: Pai Nosso.
Você é da família. Ele se importa com você. Então o convite está aberto. Você que foi tocado, você que em algum momento desta palavra você disse: essa é para mim. Vem aqui que nós queremos orar junto com a igreja. É claro que é só quem quer solucionar o problema, lógico. Quem não quiser não precisa, fica à vontade, não se constrange. Qualquer problema que você tem, a orientação é buscar o Senhor, orar, chorar e depois ficar atento ao sinal. Fica atento, Ele vai te dar um sinal, como Ele deu para Neemias. Esta é a palavra de Deus. É assim que nós devemos agir daqui para frente. Confiar inteiramente no Senhor. Inteiramente no Senhor. Eu vou gastar a minha diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha e eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até clamar. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver
Pai, nosso Pai, Pai nosso, confiamos no Teu nome, Senhor, confiamos na Tua palavra, por isso nos rendemos a Ti, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, ratificamos a nossa entrega total a Ti, porque cremos no Teu poder e na Tua palavra. Dá-nos sabedoria para viver a Tua palavra, dá-nos força, fé, renova a nossa esperança, porque sabemos como vai terminar essa história. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida digna, sabendo de como vai tudo terminar. Até lá, Senhor, dedicado a Ti, obedecendo a Tua palavra e vivendo os Teus ensinamentos. Que venhamos, Senhor, a seguir os ensinamentos da Tua palavra, os exemplos que a Bíblia nos dá, Senhor, como Neemias, que venhamos a orar e a chorar diante de Ti, e aguardar o momento certo, Senhor, de decisões muito importantes, confiando sempre em Ti, não desviando a nossa mente, a nossa fé e a nossa esperança do Teu nome, que é sobre todo nome. Aprendemos também, Senhor, a orar, Senhor, a Ti, e saber que tudo que fazemos em secreto Tu vê e vai nos recompensar. Que a nossa vida seja digna, Senhor, sejamos Teus filhos de fato, Te honrando, Te respeitando, Te adorando, sabendo que Tu és poderoso e o Teu nome é sobre todo nome. Obrigado por este ensinamento desta noite. Obrigado por tudo que Tu fez aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos.